Oi, pessoal! Bem-vindos à aula número 28 de História Geral. Hoje a gente vai falar sobre Revolução Russa. A Rússia, no início do século XX, tinha uma população de mais de 150 milhões de habitantes. E tinha também uma grande diferença entre as classes sociais. A população era dividida de acordo com as suas riquezas. Então, de um lado, tinha o domínio dos grandes proprietários de terra, do clero e dos oficiais do exército. E do outro lado, tinham os camponeses, que viviam ainda em condições de escravidão e representavam 80% da população russa. A posse das terras ditava quem tinha o poder e quem era de uma classe ou de outra. Enquanto isso, o desenvolvimento e importação de tecnologias do Ocidente, a modernização da administração e da educação transformavam a capital do Império Russo, São Petersburgo, em uma cidade de estilo ocidental. O imperador, chamado de czar, era um símbolo do poder absolutista, igual a um rei, pois ele controlava o Estado e todo o governo. Os 3 últimos czares, pertencentes à dinastia Romanov, procuravam a industrialização e a modernização, baseada principalmente na importação de produtos de outros países. Mas mesmo assim, esses czares tinham um forte controle sobre a burguesia, que diante disso também fazia oposição ao governo, tentando criar condições para derrubar o czar. O último czar foi Nicolau II. No ano de 1904, acontece a guerra entre Rússia e o Japão, pelo domínio da Coreia e da Manchúria. Esses 2 países tinham intenções imperialistas nessas áreas, ou seja, a Rússia e o Japão queriam dominar a Coreia e a Manchúria porque eles tinham interesses imperialistas, eles queriam vender os produtos deles lá. A Rússia foi derrotada e isso teve um impacto grande no país. Um ano depois, em 1905, uma manifestação em frente ao palácio do czar Nicolau II foi massacrada a tiros. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e causou uma onda de protestos por parte da população que foi oprimida, além de uma greve geral e levantes militares. Aproveitando-se da Revolução, a burguesia liberal busca instalar um regime constitucional e parlamentar. Só para a gente lembrar, a burguesia era perseguida e controlada pelo czar, então eles eram contra o czar. O czar então recua e em 1906 formam-se os sovietes, que eram grupos de camponeses, soldados e operários em várias regiões da Rússia. Formou-se também um parlamento, com o objetivo de redigir uma constituição. Como o czar deu uma recuada, a burguesia e os sovietes criaram um parlamento para tentar elaborar uma constituição, porque até então, como eu disse, o poder do czar era absolutista, igual a um rei. A oposição do czar se dividia em diversos grupos políticos e ideológicos. Havia o grupo dos social-democratas, que eram os marxistas, o grupo dos anarquistas, o grupo dos populistas e o grupo dos cadetes, que defendiam uma monarquia constitucional ao invés de uma monarquia absolutista, como era o governo do czar. Só para vocês entenderem a diferença. A monarquia absolutista é como era na Idade Média, o rei controla tudo. E a monarquia constitucional é como é mais ou menos hoje na Inglaterra. Tem um rei, uma família real, mas tem um primeiro-ministro que é quem governa de fato. Então, os cadetes defendiam uma monarquia constitucional em que o rei tinha um pouco menos de poder. Com a crise política, o grupo dos social-democratas se dividiram em 2, os mencheviques, que eram a minoria e defendiam a passagem gradual do socialismo através de uma revolução burguesa e reformas progressivas, e o grupo dos bolcheviques, que eram a maioria e defendiam a instalação da ditadura do proletariado através de uma revolução de operários e de camponeses. Eles eram apoiados pelos sovietes e liderados por Lenin. Os bolcheviques tinham cada vez mais apoio popular, por expressar o descontentamento da população. Porém, a partir de 1907, o czar bloqueia todos os avanços políticos e reinstaura o poder autocrático através de uma repressão super dura no país. Os membros da oposição são então presos e os sovietes são dissolvidos. É nessas condições que a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, como a gente viu na aula passada, ao lado da Inglaterra e da França. O papel da Rússia foi lutar contra a Alemanha na frente oriental, mas o exército russo era atrasado e tinha poucas armas. No ano de 1915, a Alemanha invade a Rússia
e em 1916 os soldados não queriam mais participar da Primeira Guerra e começaram a se rebelar e a exigir a paz. Ao mesmo tempo, os camponeses e operários protestavam contra a miséria na Rússia. Como o czar Nicolau II não tinha intenção de sair da Primeira Guerra, isso fez com que ele ficasse cada vez mais impopular, e isso acelerou a queda do czarismo. Eu trouxe um exercício para ajudar a fixar o que a gente falou até agora. A Revolução Socialista na Rússia, em 1917, foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX, uma vez que colocou em xeque a ordem socioeconômica capitalista. Sobre o desencadeamento do processo revolucionário, é correto afirmar que a. Os mencheviques tiveram um papel fundamental no processo revolucionário por defenderem a implantação da ditadura do proletariado. B. Os bolcheviques representavam a ala mais conservadora dos socialistas, sendo derrotados pelos mencheviques nas jornadas de outubro. C. Foi realimentado pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que desencadeou uma série de greves e revoltas populares em razão da crise de abastecimento de alimentos. D. Foi liderada por Stalin, a partir de outubro, que estabeleceu a tese da necessidade da revolução em um só país, em oposição a Trotsky, líder do Exército Vermelho. E. O Partido Comunista conseguiu superar os conflitos que existiam no seu interior quando estabeleceu a nova política econômica que representava os interesses dos setores mais conservadores. Como eu disse no slide anterior, um dos fatores que mais contribuíram para começar a revolução na Rússia, porque as pessoas estavam muito revoltadas, era o fato da Rússia estar na Primeira Guerra Mundial. E isso gerou várias greves e revoltas, como diz a alternativa C. No ano de 1917, estoura um levante popular que derruba a autocracia, ou seja, o czar. Formam-se, então, dois centros de poder, os sovietes, que foram nomeados pelos bolcheviques, e a Duma, que era uma espécie de constituição. Essa constituição previa que, com a queda do czar, um novo governante fosse ao poder, e esse novo governante provisório insiste em continuar na guerra, de novo agindo contra a vontade da população. Isso faz com que o poder e o apoio da população ficasse totalmente com o grupo dos sovietes. Em seguida, Lenin lança as Teses de Abril, que prometiam terra aos camponeses, a fábrica aos operários e paz aos povos. Essa será a plataforma da Segunda Revolução de 1917, que derruba o governo liberal burguês e instaura o governo operário socialista. O poder passa, então, a ser exercido pelos sovietes, pelos camponeses e pelos soldados. Nessa época, um líder bolchevique ganha destaque, e o nome dele é Trotsky. Ele ganha destaque por organizar o Exército Vermelho, formado por operários, para lutar pela preservação do socialismo. Nessa época, Lenin estava governando como um líder do povo, e declara imediatamente uma reforma agrária, a estatização dos bancos e das fábricas e, finalmente, tira a Rússia da guerra, estabelecendo paz com a Alemanha. No ano de 1918, inicia-se uma guerra civil na Rússia, que foi o processo em que o Exército Vermelho de Trotsky procurou acabar com a resistência às mudanças feitas pelos czaristas e pelos mencheviques, que opunham o Exército Branco. Esse exército era apoiado pelas potências aliadas, que temiam a expansão do socialismo para outros países. Para entender essa parte, a gente precisa lembrar que as outras potências europeias precisavam do capitalismo para continuar crescendo. Então, a Rússia ter um sistema socialista era uma ameaça para o capitalismo deles. A Guerra Civil que eu falei termina no ano de 1921 com a vitória do Exército Vermelho, deixando a Rússia totalmente devastada, com a indústria e a agricultura arruinados. Para recuperar a economia, Lenin lança um programa chamado NEP, Nova Política Econômica, que se baseava na combinação de um setor estatal socialista e um setor privado capitalista. Era como se eles estivessem tentando manter partes do socialismo e, ao mesmo tempo, colocar partes do capitalismo que pudessem ajudar o país a se recuperar. Então, assim, eles queriam que o país fosse socialista. Mas depois dessa guerra civil que destruiu o país, destruiu a indústria e destruiu a agricultura, eles precisavam se recuperar, porque eles não tinham mais nada. Então, Lenin começou a introduzir
alguns aspectos do capitalismo, algumas partes do capitalismo que iam ajudar o país a crescer, ao mesmo tempo que outras partes eram socialistas. Era como se fosse uma mistura, mantendo partes do socialismo e partes do capitalismo. Então, algumas empresas deixaram de ser propriedade do Estado, que é como é no socialismo, e se tornaram parte da iniciativa privada, que é como é no capitalismo. Também foi permitido o comércio interno e incentivada a introdução de investimentos estrangeiros no país. Era uma forma de recuperar a economia com medidas capitalistas para, em seguida, implantar as reformas socialistas. Lenin definiu a NEP como dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Eles não queriam ser capitalistas, mas eles precisavam de alguns elementos do capitalismo para o país voltar a crescer e eles poderem implantar o socialismo totalmente. Até o ano de 1928, quando eles encerraram a NEP, o país tinha recuperado sua produção agrícola e sua produção industrial. E aqui mais um exercício. Sobre a chamada nova política econômica, é correto afirmar que a. Ela reintroduziu práticas de exploração econômica anteriores à Revolução Russa de 1917, que se traduziram no abandono temporário de todas as transformações socialistas já feitas e um retorno ao capitalismo. B. Ela consistiu na manutenção de elementos econômicos socialistas, na organização da economia como planejamento e na permissão para o estabelecimento de elementos capitalistas por meio da livre iniciativa em certos setores. C. Ela significou fundamentalmente uma reforma agrária radical que promoveu a coletivização forçada das propriedades agrárias e a construção de fazendas coletivas, os kolkhozes. Não sei se eu falei isso certo, mas tudo bem porque é russo, né, gente? D. Seu resultado foi catastrófico, mesmo permitindo a volta controlada de relações capitalistas na economia, já que ela ampliou ainda mais o nível de desemprego e produziu fome em grande escala. E. Ela significou, com a abertura para o capitalismo, um aumento substancial da produção industrial, mas, ao mesmo tempo, por ter retirado todos os incentivos anteriormente concedidos à produção agrícola, foi a razão da ruína do campo. Como a gente conversou, a alternativa certa é a alternativa B. Ela consistiu na manutenção de elementos socialistas, na organização da economia e na permissão para elementos capitalistas em certos setores. Então era isso, era um país socialista, eles não queriam se tornar capitalistas. Eles só iam usar algumas coisas do capitalismo e implementar na Rússia para a Rússia poder crescer, porque depois da Guerra Civil tinha ficado tudo devastado, a agricultura e a indústria, e o país não estava crescendo. Não foi feita uma reforma agrária, como está na alternativa C, não reintroduziu práticas de exploração anteriores à Revolução Russa, como a alternativa A está falando, não foi um resultado catastrófico, como a alternativa D está falando, ao contrário, ela foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso e recuperou a economia e a agricultura e não retirou os incentivos concedidos para a produção agrícola, como a alternativa E está falando. Então, a única alternativa possível é a alternativa B. Após a morte de Lenin, no ano de 1924, começou uma luta para definir quem seria o próximo líder do país. Tanto Trotsky, que comandava o Exército Vermelho, quanto Stalin, que era o secretário-geral do partido, tinham interesses em ser o sucessor de Lenin. Trotsky defendia a ideia da revolução permanente, ou seja, o socialismo só daria certo com a expansão para outros países capitalistas, avançando pela Europa. Por outro lado, Stalin defendia o socialismo em um só país, só na Rússia, afirmando a importância da construção do socialismo só numa União Soviética. O Império Russo, a partir de 1923, se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecido como URSS ou União Soviética só. Com a vitória de Stalin, Trotsky é exilado da União Soviética em 1924 e anos depois é assassinado no México a pedido de Stalin. E agora, o último exercício da aula. Qual das alternativas abaixo apresenta as principais mudanças ocorridas na Rússia após a Revolução e implantação do socialismo? A. Nacionalização de bancos, implantação de leis que favoreciam os donos de indústrias, implantação de sistema democrático com eleições livres e diretas para todos os cargos públicos. B.
Redistribuição de terras para os trabalhadores do campo. C. Redistribuição de terras para os trabalhadores do campo, nacionalização de bancos, controle das fábricas pelos operários. D. Implantação de sistema democrático, fortalecido de laços econômicos e militares com os Estados Unidos, criação de governo composto por integrantes de todas as camadas da sociedade russa. Com tudo que eu disse nessa aula, a gente consegue perceber que a melhor alternativa é a C, redistribuição de terras para os trabalhadores do campo, nacionalização de bancos e controle das fábricas pelos operários. Esses eram aspectos muito importantes do socialismo, que era a reforma agrária, ou seja, distribuir terras para os trabalhadores no campo, nacionalizar os bancos, de forma que o governo controlasse os bancos, e controle das fábricas pelos operários. Lembra quando a gente estudou sobre socialismo em alguma aula anterior? E foi falado que uma das coisas que o socialismo queria mudar era que tinha aquela coisa do burguês, dono da fábrica, e operário, trabalhador, que só vendia sua força de trabalho. Agora, no socialismo, o controle das fábricas foi feito pelos operários. Gente, é só isso de Revolução Russa. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.